Fala, meus compadres. Estamos aqui mais um episódio do Geoprosa hoje para nós tratarmos sobre as sanções ao Alexandre de Moraes e também para eu desmistificar que não é por causa do Bolsonaro que está vindo essas sanções. Tem muita gente fazendo propaganda que é para isso, mas não é. Mas antes de a gente ir pro conteúdo, como já é de costume, vamos fazer aquela mendigância aqui, né? Pedir para você deixar o like aí, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, nos seguir nas nossas outras iniciativas, né? Que é o Prosa de Compadre Podcast. Também seguir o Projeto Malaquias, né? Acompanhar tudo, que é muito conteúdo bom e de qualidade. Né, mas a gente indo pro conteúdo, né? Recentemente, todo mundo está vendo as notícias, né? Que o Alexandre de Moraes está sendo sancionado, né? Não chega a sofrer bem as sanções, né? Mas já tem o nome dele posto para isso. E muita gente está dizendo que é por causa do Bolsonaro, que está lá, o filho dele nos Estados Unidos, isso. Mas não é. Para a gente poder explicar melhor sobre isso, a gente vai ter que dar um passo atrás. Logo ao término da Guerra Fria, os Estados Unidos emergiu como a única superpotência do mundo, sendo basicamente hegemônica, né? E então ele sempre mandou no mundo, vamos usar esse termo, de forma absoluta e sem questionamento. Recentemente, o mundo se polarizou de novo e se fragmentou em três blocos. Um bloco sendo os Estados Unidos, o outro a Rússia e o outro a China. A Rússia, mesmo sendo mais fraco dos três, exerce muita influência na Euroásia ali, né? Aquela região da Ucrânia, Crimeia, Geórgia. E também ela tem o seu quintal ali também, no aquele chamado bolsão de gás, que vocês podem procurar, que vai ter o Turquezequistão, o Uzbequistão, entre outros países que tem essa terminação em Ezequistão, né? Então, a Rússia tem a influência aí, a China busca influência através da sua nova rota da seda, né? Onde busca fazer o colar de pérolas, que eles dizem, né? Uma série de portos que eles constroem em países, financiam em países emergentes, né? E também consolidando sua influência no Mar do Sul da China, que apesar de levar esse nome não pertence à China, de acordo com as leis marítimas, pois eles ficam muito afastados. É, esse território mais pertencente ao Vietnã, às Filipinas, mas a China vem questionando, usando de ilhas artificiais que ela construiu, né? Inicialmente alegando que elas eram para ajudar na parte da pescaria, mas recentemente foram militarizadas, né? Mas essa é a parte da China, né? E fora nos países da África, em outros países emergentes. Os Estados Unidos, sua influência é basicamente o globo todo. Você tem a maior base americana na Coreia do Sul, você tem a maior base naval americana também, fora do território americano, é no Japão, muitas bases na Europa, no Oriente Médio, na América Latina aqui temos muitas bases americanas na Colômbia. Então, como você percebe, está tendo um certo desafio, né? E recentemente também com o governo Trump, né, ele sendo um governo que quer se impor mais, colocar novas mudanças, novas medidas, então ele tem que demonstrar força. E daí aí vem a questão, né? Agora voltando um pouquinho mais, um pouco para trás de novo, não tão para trás quanto eu voltei anteriormente. Vocês todos viram que o Alexandre de Moraes ele impôs multa ao X e então isso forçou que eles tivessem que adotar medidas diferentes, colocar representantes no nosso território aqui. Isso meio que pode se dizer uma afronta, né? Sem contar a regulamentação das redes e outras coisas que vai muito de acordo com os valores americanos, né? Mas, o que que isso tem a ver? Bem, o quintal dos Estados Unidos, como a gente pode dizer, é todo o continente americano. E qual é o país maior, mais influente, com a maior população que existe nesse quintal? É o Brasil. Ou seja, se os Estados Unidos eles deixassem ser afrontado pelo Brasil, como que ele vai chegar na Alemanha ou na Inglaterra, que são nações muito mais poderosas belicamente, mas economicamente também, estão numa região geograficamente importante e eles vão aceitar o posicionamento americano, sendo que nem no seu quintal os Estados Unidos conseguem cuidar. Já basta Cuba ali que faz essa afronta e isso faz com que isso não seja de um grande proveito para os Estados Unidos. Mas outros países, a Rússia está sofrendo ali na guerra da Ucrânia e a China tem o problema de Taiwan, né? Mas os Estados Unidos, né? Como assim a China quer resolver o problema de Taiwan, os Estados Unidos também quer resolver esse problema no quintal dele, né? E o Alexandre de Moraes, quando ele chega e põe medidas contra o ex, contra cidadãos americanos, ele está querendo dizer que não, nós conseguimos ir lá e mandar no território deles. E a resposta está vindo, porque o Trump ele quer se impor, né? E daí, atrás do secretário dele, está vendo essas medidas que estão sendo tomadas, que não precisa passar pelo Congresso. Eles podem sancionar por apenas simples denúncias, né? São sanções, digamos, como diz a palavra,
temporárias, né? Que podem depois evoluir e crescer para sanções permanentes. Então, essas medidas ali, que muita gente tá falando que é por causa do filho do Bolsonaro, não, não é. Ele não tem essa influência. Basicamente, o que que é? Isso já se trata de uma questão geopolítica, né? Eles estão colocando ordem no seu quintal, afastando qualquer influência chinesa ou russa, para que eles possam exercer a influência deles com mais firmeza em outros territórios. Vou dar um exemplo falando de jogo. Quando você vai jogar um jogo de estratégia, o que que você faz? Um exemplo, xadrez. Você primeiro você vai proteger o quê? O rei, fazendo rock, fazendo outras movimentações que você tem de proteção, fazendo o avanço com os peões em ponta de lança. Depois que você já com a defesa garantida, aí você vai para o ataque. A mesma coisa é a estratégia americana que eles estão buscando ter. Essa é a intenção deles. Então é por isso que eles estão começando a olhar para o território brasileiro. E eu digo que se não houver mudança no território brasileiro, eles serão bem mais punitivos, né, com essas sanções, podendo até mesmo embargar os bens do Alexandre de Moraes fora do território, e não só ele, outras autoridades. Pode dar início a uma quebra entre o governo americano e o governo brasileiro, que para nós seria muito negativo, visto que a nossa balança comercial ela depende mais dos Estados Unidos que propriamente da China na questão de investimentos. Então, não fique em superficialidades. Se eu puder dar uma dica para vocês, busquem estudar, serem crítico e não se apegue a políticos de estimação, assim, falando, o meu político fez isso. Porque os políticos, em geral, eles têm seus objetivos e seus interesses próprios. E uma coisa que eu vou falar em específico dos políticos brasileiros, eles não têm princípios muito patrióticos e nacionalistas, não. Nem mesmo o Jair Messias Bolsonaro, que muita gente idolatra e louva. Então, é porque aqui no país nós não temos essa cultura do patriotismo e eu posso dizer que ele não tem isso também. Então, saiba que é uma questão histórica, é uma questão de demonstração de força, é uma questão de reorganização. Essas medidas estão sendo tomadas contra o Alexandre de Moraes. Porque os Estados Unidos têm que reafirmar, por quê? Porque é o seu estilo americano, o estilo da liberdade. E o estilo da liberdade tem que estar em todo o território do continente americano. Espero que você tenha entendido, não fique brabo comigo, mas isso é a verdade. Forte abraço e até mais.